de Heitor Durville. Magnetismo pessoal, educação do pensamento e desenvolvimento da vontade para sermos felizes, fortes, sadios e alcançarmos êxito em tudo. Dividido em parte teórica e parte prática. Prefácio. Esta obra é um tratado de energia psíquica. É um livro de cabeceira que tem seu lugar reservado tanto no palácio do rico, a quem a fortuna não dá a felicidade, como na choupana do modesto operário, que aspira a uma condição melhor. Alguns, a quem qualquer esforço parece impossível, a quem a vontade faz mais ou menos falta, vão folheá-la febrilmente, na esperança de nela acharem um segredo, uma fórmula cabalística que tenha o poder de, como a varinha mágica da fada de um conto infantil, fazer brotar instantaneamente a consideração e o amor que lhes faltam, a fortuna e a felicidade que lhes fogem. Que esses fechem o livro e não procurem nele nenhum segredo, pois aqui não há nada para eles, pelo menos na sua condição psíquica atual. Porém, que procurem compreender que a causa da sua infelicidade reside neles, e não fora deles. Que ela é o produto do seu caráter, da má orientação dos seus pensamentos, da sua incapacidade, da sua indecisão e da sua falta de vontade. Que procurem persuadir-se igualmente, salvo raríssimas exceções, de que ocupamos a posição social que merecemos, que podemos aperfeiçoar-nos e tornar-nos melhores e que, com perseverança, nos é sempre possível aprender, tornar-nos úteis, aumentar a nossa energia e adquirir as qualidades que nos faltam para merecer uma situação melhor. Se chegarem a compreender essas verdades incontestáveis e, sobretudo, se forem capazes de fazer esforços para sair do atoleiro em que se meteram, não abram o livro. Releiam-no e estudem-no, pondo no conteúdo toda a sua atenção. Desse modo, acharão, como todos os que querem aumentar suas aptidões e adquirir outras novas por uma educação bem compreendida, os meios de desenvolvimento das potências, das forças que dão a intuição, a coragem, a energia, a confiança, a vontade. Potência e forças que fazem nascer a simpatia, o interesse, a consideração, que seguram o amor, o poder, o domínio, que dão e mantêm a saúde física e moral, que fazem girar a roda da fortuna como se deseja, que permitem prever os sucessos futuros e mesmo dirigi-los em grande parte, que dão possibilidade de realizar tarefas consideradas prodigiosas, que permitem prever os sucessos futuros e mesmo dirigi-los em grande parte, que dão a possibilidade de realizar tarefas consideradas prodigiosas. Nele encontrarão, enfim, os segredos da bondade, da virtude, da sabedoria, o segredo dos segredos, a chave da antiga magia. Mas sejamos modestos, não exijamos a posse de todos os poderes, de todos os dons da natureza, pois seria necessário tempo demasiado para adquiri-los, e a existência atual não nos bastaria. Que aqueles que ainda não saíram dos degraus inferiores da escala social se contentem com desejar a melhora de sua situação, ganhar a simpatia, a confiança e a consideração dos que os cercam,
com adquirir não a riqueza, que muito raramente traz a felicidade, mas a honesta estabilidade, mas uma honesta estabilidade. Que tenham certeza absoluta de que, seguindo a rota traçada nessa obra, chegarão a obter, em algumas semanas ou meses, quando muito, resultados apreciáveis que os encorajarão a encaminhar-se ousadamente para o objetivo almejado. Eles se transformarão pouco a pouco e, transformando o meio em que se acham, não tardarão em receber a recompensa que merecem. Verão satisfeitos que as boas coisas que por longo tempo desejaram em vão acontecerão por si mesmas, sem que façam nada de especial para obtê-las. Será este o começo do êxito, a chegada da sorte? Será talvez o princípio da fortuna? Em todos os casos, é a felicidade que se anuncia. De insignificante, de nulo, de antipático, mesmo irrepulsivo que era, passará a ser alguém e se tornará interessante, simpático e atraente. Avançando resolutamente nessa vida, apesar das ciladas que não deixaremos de encontrar pela frente, teremos a consciência de que esse estado de simpatia constitui um verdadeiro poder adutor, que se fortalece, se desenvolve, cresce, de que pode crescer mais e até mesmo crescer sempre, de que poderemos fazer coisas melhores e obter mais e mais, de que num dado momento, num tempo talvez não muito remoto, não haverá fim a que não possamos atingir, nem limites que não possamos ultrapassar. Quais são os meios a empregar para desenvolver uma simpatia atrativa que deve nos dirigir para o alvo almejado? Esses meios são bastante numerosos, dependem primeiramente de certas disposições físicas e morais, naturais ou adquiridas depois, do caráter que se pode modificar, da orientação que se pode imprimir à corrente dos nossos pensamentos habituais e, sobretudo, da persistência e energia da vontade que se pode sempre desenvolver. Alguns sistemas de filosofia ensinam que nosso caráter é imutável, que nascemos com um destino e devemos suportar sem esperança de modificá-lo. Não é assim. Podemos não só modificar nosso caráter, mas mudá-los completamente. Somos senhores quase que absolutos do nosso destino. Sendo assim, o homem possui, portanto, livre-arbítrio, ainda que certos filósofos afirmem que seu destino é fixo antecipadamente. A fatalidade governa, evidentemente, os reinos mineral, vegetal, animal, assim como o homem inferior, cuja vontade não foi ainda desenvolvida. Levado pelo destino implacável, o indivíduo dessa categoria é fatalmente arrastado na direção de suas atividades anteriores, na direção que suas atividades anteriores lhe traçaram. É o joguete de todos os acontecimentos. Mas, desde que o homem saiba querer, pode vencer o destino e adquirir seu livre-arbítrio. Exerce, então, uma ação direta sobre os acontecimentos triviais da vida, e estes, em vez de serem o peso de um passado, respondem aos seus desejos. É o que fez Edgar Allan Poe dizer: prendendo Deus estreitamente a natureza pelo destino, deu liberdade à vontade humana. Com efeito, para me servir de um termo correntemente empregado na linguagem filosófica, observa-se muitas vezes a pluralidade dos tipos do mesmo indivíduo.
A idade, as doenças, as próprias circunstâncias fazem desaparecer tendências naturais e nascer outras novas. Por exemplo, pelo raciocínio podemos certamente chegar a fazer compreender ao egoísta que ele, renunciando a uma pequena vantagem, poderá realizar outra maior. De modo análogo, podemos igualmente fazer compreender a um homem mau que, causando um sofrimento a outro, impõe a si um maior e que, para que ele não sofra, deve renunciar, ainda que a título de ensaio e durante um tempo mais ou menos limitado, a fazer sofrer os outros. Se assim é, o caráter não é imutável, e com atenção, reflexão e vontade que oriente a corrente de pensamentos e, sobretudo, com o tempo que tudo modifica, pode-se conseguir mudá-lo quase completamente e desmentir o provérbio. Expulse o natural, e ele de súbito volta a ser o que era. Fecha aspas. A mudança obtida, ainda que por um instante, pode repetir-se e sabe-se perfeitamente que uma tarefa difícil se realiza a princípio com dificuldade e depois torna-se cada vez mais fácil até ser finalmente executada com toda facilidade. Em todos esses casos, devemos persuadir-nos de que no domínio psíquico as mudanças e transformações se fazem com as composições e decomposições químicas, isto é, que nada se faz do nada, que nada se perde, que tudo se transforma. O esforço mais insignificante, o ato menor que for, deixa, como se verá adiante, um traço duradouro sob uma forma real. Em um tempo mais ou menos afastado, muitas vezes, depois de alguns dias somente, recebemos, por meio de um reflexo, o efeito dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações, como também, certamente, a justa recompensa dos nossos bons pensamentos e boas ações. A providência está em nós e não fora de nós. A natureza não nos domina, mas, ao contrário, obedece aos nossos impulsos, ao nosso movimento interno. Ela não é, senão, o campo posto à nossa disposição para cultivar a nossa evolução. E só podemos colher o que nele tivermos plantado. Em uma palavra, nós mesmos forjamos nosso destino. Não há efeito sem causa. O caso não existe e o maior número de sucessos ordinários na vida pode ser previsto, pois os que se cumprem neste momento são a consequência dos que se deram no passado, como os que se realizarem no futuro dependem dos fatos presentes. Quando durante muito tempo as repetimos, as menores coisas geram os maiores efeitos. E sabemos que a gota d'água, a força de bater na pedra dura, consegue furá-la. Em princípio, para nos traçar um destino feliz, convém inicialmente que cada qual procure o caminho que mais lhe convenha, pois todos nós temos aptidões especiais, que adquira todos os conhecimentos requeridos para estar sempre à altura de sua tarefa e que dirija a corrente de seus pensamentos para o fim que deseja atingir. Mas não basta dizer apenas com os lábios, eu quero. Convém que a vontade parta naturalmente dos recessos mais profundos da consciência e que nasça de um vivo desejo de êxito. Que seja a vontade calma, constante, uniforme, e que, sem orgulho, mas com nobre altivez, se tenha a maior confiança em seu próprio valor,
na eficácia dos meios que se empregam e na certeza absoluta da vitória. Nem todos os indivíduos são aptos para querer com energia e perseverança. A calma e o sangue frio no momento do perigo são indícios de uma vontade poderosa. Em geral, as pessoas nervosas e impressionáveis que se irritam com a menor provocação são indivíduos de vontade fraca, sobretudo quando são teimosos e não cumprem a determinação tomada no momento de exaltação. Mas a vontade de uns e de outros é sempre suscetível de educação e desenvolvimento, e isto com tanto mais facilidade quanto menos obstinados forem. Assim, para sermos fortes, sadios, termos êxito em tudo e assegurarmos o nosso destino, convém que exerçamos ao nosso redor uma poderosa influência pessoal, que sejamos simpáticos e atraentes. Essa influência, num grau mais ou menos elevado, naturalmente e mesmo inconscientemente, possuem os líderes da opinião pública, reformadores e religiosos, grandes oradores e por todos aqueles que de baixa situação social elevam-se às melhores posições. Se estes conhecessem a natureza e a causa da influência que exercem instintivamente sobre os que os rodeiam, poderiam muito facilmente fortificá-la, desenvolvê-la mais e melhor e dirigi-la para obter os resultados mais importantes. Essa mesma influência existe também num grande número de indivíduos que não sabem absolutamente servir-se dela, pois suas qualidades são contrabalançadas por certos defeitos, muitas vezes insignificantes, que podem mesmo passar por qualidades aos olhos da maioria. Enfim, ela está em estado latente nos demais, tanto os primeiros como os últimos. Tanto os primeiros como os últimos se gozam da plenitude de suas faculdades intelectuais e morais. Podem sempre desenvolvê-la, aprender e servir-se dela, fazê-la aumentar ainda mais e até mesmo fazê-la crescer sempre. Essa influência, esse magnetismo pessoal, natural ou adquirido, não depende da aparência exterior. Uma bela estatura, um porte majestoso, um rosto agradável, pensamentos são expostos numa bela linguagem, tendem a impor-se enormemente, mas a pureza e a nobreza dos pensamentos desempenham aqui um papel principal, e aquele que fala com pouca eloquência chega sempre a fazer-se ouvir em razão direta da elevação de seus pensamentos e da convicção com que os exprime. Encontramos indivíduos muito feios, disformes, e que nos são muito simpáticos e que exercem claramente sobre nós uma influência suscetível de nos dispor em seu favor, ao passo que ficamos frios e impassíveis ante certos indivíduos de bela aparência, porém que carecem de expressão e não impressionam o nosso ser interno. Estes últimos não passam de estátuas belas, mas sem calor e sem magnetismo, simples imagens da vida. Napoleão era pequeno, sem grande instrução, desprovido do prestígio que dão o nascimento e a fortuna, mas possuía naturalmente em grau que ninguém poderia ultrapassar, nem sequer atingir pela prática e adestramento o magnetismo pessoal
essa influência, essa força, irmãs mais velhas do gênio, que permitem superar todos os obstáculos, que asseguram o poder, fornecem o meio de sublevar o mundo, de dispor dos impérios e realizar obras gigantescas. Abre aspas. Quando nos lembremos, simplesmente, diz um distinto personalista que citarei muitas vezes, de uma marcha triunfal através da França de Elba e a irresistível soberania que na ocasião exerceu sobre a multidão. Camponeses, nobres e burgueses precipitavam-se à sua passagem, atraídos por uma força misteriosa, e sob o império do encanto, 1 milhão de peitos humanos soltava o grito formidável, imortalizado pela história: Viva o Imperador! Possuído e desenvolvido conscientemente, o magnetismo pessoal constitui o mais precioso. Possuído e desenvolvido conscientemente, o magnetismo pessoal constitui o mais precioso e duradouro de todos os bens. Vale mais do que a ciência, pois é a ciência das ciências, sendo 100 vezes preferível à fortuna mais sólida, pois que esta, de um dia para o outro, mal dirigida, pode se dispersar. Pelo magnetismo, o mais modesto pode sempre ter a certeza de se tornar melhor, de preparar vantajosamente o seu futuro e o dos seus, de viver sempre em uma honesta situação, rodeado da consideração de todos, de gozar de boa saúde física e moral, que transmitirá aos seus descendentes, em suma, de possuir a felicidade sob suas mais variadas formas. Aquele que tem ambições, por maiores que possam ser, que cobiça o amor, que quer a fortuna ou qualquer vantagem, pode igualmente ter a certeza de obtê-la, sobretudo se não prejudicam em nada a propriedade alheia. Com o magnetismo pessoal, tudo é completo, tudo é estável, nada é impossível. Ele é, em tudo e em toda parte, a causa direta do êxito, o expoente, a expressão do poder. Está ao alcance de todos. Esta obra permite a cada um desenvolvê-lo, se já o possui, adquiri-lo e desenvolvê-lo em seguida, se não o possui, senão em estado latente. Mas os resultados não serão idênticos para todos, pois convém contar com as disposições naturais de cada um. Há indivíduos que compreenderão todos os detalhes do ensinamento, mesmo antes de terem lido completamente essa obra. Eles porão logo o ensinamento em prática e alguns menos favorecidos, os que vivem na indolência e temem o esforço, o considerarão acima de suas forças e, sobretudo, dos seus meios de ação. Estes o lerão por curiosidade a princípio, depois o estudarão e meditarão sobre os seus ensinamentos. Num dado momento, um clarão de esperança lhes aparecerá, e eles compreenderão que, se o quiserem, serão capazes de alguns esforços. Principiarão a experimentá-lo, então, timidamente, com a esperança, principiarão